Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre Threads e quem vai ser o substituto do Twitter. Fiquem comigo que a gente já volta. Meus amigos, essa semana tivemos o lançamento de mais uma rede social, o Threads, que vem aí para competir diretamente com o Twitter e que num primeiro momento está tendo uma aceitação muito boa. Então, para analisar esse lançamento aí com a gente e discutir quem tem potencial de fato para substituir o Twitter, eu trouxe o nosso amigo de todas as horas, nosso especialista em marketing digital, professor José Telmo. Telmo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Valeu, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Ô, Telmo, essa semana o assunto só foi Threads, mas acho que desde o ano passado a gente vem analisando aí, e em diversos momentos a gente até chegou a acreditar que alguns aplicativos poderiam de fato substituir o Twitter. Quantos aplicativos, quantos perfis novos você criou, Telmo, de lá para cá? Ó, foi no Ku, foi no Mastodon, no Blue Sky, que mais Blue que Sky. teve? Cara, praticamente esses, né? O pessoal mais fala, né? Os mais falados, porque desde que, fazendo um contexto histórico, o Twitter foi adquirido pelo Elon Musk, num movimento não muito, digamos assim, não foi num movimento muito saudável, foi até uma sequência de confusões ali de decisões, Sim. onde a plataforma acabou parando na mão do bilionário. Parece que muito a contragosto, e as sequências de decisões que foram tomadas de gerenciamento foram colocando o Twitter na publicidade, né, no anúncio público, mas não positivamente, várias decisões, e com isso foi florescendo as oportunidades de outras microplataformas surgirem, não só surgirem, mas como elas crescerem. O Mastodon ela já existia há algum tempo, como uma rede descentralizada, né, de postagens. Nisso, com o tempo, o Jack Dorsey, foi o criador, Um dos fundador fundadores, né, criador do do Twitter. Twitter, fez o Blue Sky. O Blue Sky está lá, mas ele está num esquema meio como por invite, né, por convites, mesmo esquema que a gente vivenciou de Orkut e outros atrás, quando a plataforma está Sim. ainda em beta, está sendo testada e tal. E aí, do nada, assim, no silêncio da noite, na surdina, sem muito alarde, de repente, Frades. Ela começou a surgir falando assim, Frades, e ela, puf, pipocou. E essa é o que está dando mais o que falar agora recentemente. E assim, está crescendo de forma exponencial. Ontem à noite, a gente está gravando isso sábado pela manhã, ontem à noite já tinha batido mais de 70 milhões de usuários. Então está sendo, de fato, um recorde. Pelos números que eu tenho aqui do Statista, se eu não me engano, o Twitter estava ali com a base de, acho que 300 milhões de usuários, ou 360 milhões de usuários, segundo números do Statista, em 2022. Então, 360 milhões de usuários. Se a gente contar que o próprio Elon Musk dizia que 20%, 20 a 25% dos perfis ali eram bots, então a gente pode ainda descontar um bocado aí, tem uns 70 É, milhões aí, a gente o pode descontar, né? Freds ele entrou naquele, sabe aquele recorde que a gente tem, toda aula a gente apresenta, levou 1 milhão, levou X tempo para 1 milhão de usuários. Aí televisão levou 70 anos, Sim, redes sociais, aí estava o recorde como sendo o ChatGPT, que teve 1 milhão de usuários em alguns meses. E o Freds ele conseguiu em horas. Entendeu? sim, Só que ele tem um sim, macete. Ele tem uma questão que eu acho que foi, de certa forma, muito inteligente, de um ponto de vista estratégico, do pessoal da Meta, foi que é o seguinte, e também me trouxe uma lembrança do certo calafrio. Você, para ser o Threads, você já tem uma conta. Então, ele, na verdade, ele é uma plataforma conectada ao Instagram. Então, se sim. você tem um Instagram, ele, de certa forma, permite importar os usuários que você já tem do Instagram, as suas conexões de lá. Então, você já começa, não com um usuário, é aquela sensação que para muita gente é meio chata, né? Tipo, comecei uma nova rede social, quem que eu vou seguir? Vou começar do zero. Começa do zero. O Threads, não. Você já começa com um monte de gente, e um monte de gente querendo te seguir. Então,
Ele matou aquele período meio de uma nova rede social, um novo lugar, estão começando. E nele você já está. Você já está começando com milhares de pessoas. E, claro, já começa a surgir curso de threads, vendo threads, quem é avançado, marketing não sei o quê para thread, também já começaram essas coisas. Então, a diferença em relação aos outros foi essa. Eu imagino, não cheguei a correr atrás sobre isso, mas de que o Blue Sky agora talvez até acelere o seu lançamento para público e sair do beta, porque o outro já está correndo, outras plataformas já estão correndo. Sim. Agora, o Thelmo, acho que esse ponto da análise estratégica é que eu acho que também foi fundamental. É claro que tem a força da Meta ali, a força do Instagram, mas vamos combinar que até o Elon Musk comprar o Twitter, a galera meio que já tinha desistido de tentar ser um novo Twitter, porque o Twitter nunca foi uma plataforma que desse retorno de fato, e acabou se tornando ali meio que um espaço específico dentro do ecossistema de redes sociais. Agora, depois que o Elon Musk comprou no ano passado e ele vem fazendo trapalhada atrás de trapalhada, e ainda essa semana, olha só, eu estava ouvindo uma reportagem ontem e eles. Parece que a previsão de lançamento deles, o Thelma, era para a semana que vem ou para daqui a 15 dias. Só que Nossa. aí o Elon Musk foi anunciar mais uma atrapalhada, que era a questão da limitação de tweets diários que o camarada poderia ver se ele não fosse um assinante premium ali, não tivesse uma conta pagante. Aí eles aproveitaram e lançaram, porque em nenhum momento, quer dizer, em nenhum momento não, mas já faz um bom tempo que eu não vejo ninguém querendo ser o novo Twitter, né? A galera já tinha se conformado de, ok, o Twitter é aquilo ali, é o que ele faz, e a gente vai para outras abordagens, vamos dizer assim. Mas desde que o Elon Musk comprou, ele conseguiu causar um desconforto e um mal-estar tão grande, um seguido do outro, na verdade, que as pessoas começaram a buscar loucamente um substituto à altura do Twitter. E aí, sempre que a gente tinha uma nova plataforma, que você acompanhou aí comigo também, o Ku, depois o Mastodon, depois o Blue Sky e outros que Isso. surgiram por aí, mas você não tinha algo que sempre foi a base de qualquer rede social, que é o quê? Ter uma galera vindo junto, né? Então você É, abria sua conta no Ku, mas beleza, tá, mas cadê todo mundo? Cadê os perfis que eu sigo? Cadê? E de repente o Facebook conseguiu um negócio que eu não via há muito tempo, que é ter essa empolgação de você tá com aquela sensação de que, caramba, tá todo mundo lá e eu não estou, né? E óbvio que eles usaram a força do Instagram para isso, né? Não por acaso as coisas ali estão muito bem conectadas, né? Quer dizer, é um erro estratégico, é um acerto estratégico do Facebook, da Meta, no caso, ou são muito mais os erros cometidos pela gestão Elon Musk à frente do Twitter? cara, é uma sequência de eventos, porque essa da limitação de caracteres, o Twitter, como você disse, ele foi financeiramente positivo. Nesse modelo que ele tinha, ele praticamente era único. Ninguém pensava assim, como você disse, esse é um estilo modelo como o Twitter. E o interessante foi que sempre eu fui pesquisar isso a respeito, todo mundo sempre falava a plataforma de microblogging Twitter, né? Todo mundo sempre Isso. botava essa alcunha. Só que, na verdade, eu fui procurar semântica, todas as redes sociais são microblogging. Então, o Facebook Pinterest, o Instagram Então, o que é microblogging, né? É o ato de você blogar, mas não é num blog, é na Sim. plataforma. E você faz pequenas postagens constantes. Então, todo mundo era, mas o Twitter, ele tinha sempre teve esse esquema que ele veio dos 140 caracteres, do Isso. celular, você podia postar por SMS crianças. E teve uma época que a gente se comunicava antes da internet, que era por SMS e tal. Então, veio para a internet, nisso a internet, as pessoas se comunicavam usando o celular por micromensagem, né? A gente mandava. E Sim. aí trocava. Você publicava por SMS o seu tweet. Então, era aí dessa ideia. Então, isso acabou ficando, mas não era 100% rentável. Quando veio para a mão do Elon Musk e sua sequência de decisões e outras, ele começou a ver que tem outros custos. Então, tinha as plataformas, as APIs também, que começaram a sofrer com isso.
E aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a tomar a decisão correndo para apagar incêndio em casa, na casa dele ali, vou limitar o número de acessos. Então tava uma sequência de, de questionamentos da qualidade. Só que o modelo de você postar aquelas micromensagens agora, de certa forma, explodiu. Então você tem plataforma para tudo com isso, para Sim, você postar. E o que a gente agora, como profissionais, está começando a ver é o seguinte: apesar de ser o formato, mas cada rede ela tem uma tônica, ela tem um meio, mesmo que sejam as mesmas pessoas lá envolvidas, tá todo, como você brincou aqui no início, né? Tipo, você está em mais uma plataforma, você está em todas as plataformas, sim. ele É está em uma todas. vocação, né, de cada uma, né? Mas assim, mas muda, o tom muda, o tom de falar muda. Então a gente começa, tanto que já está começando a dizer que tipos de personalidades estão dentro lá do Mastodon, do Ku, do Threads, do próprio Twitter, que ficou. Então, a pessoa já está começando a associar certos rótulos, e aí atenção para quem é o planejador, do tipo, aonde é que eu vou investir para fazer minha ação? Aonde é que eu vou investir para fazer os anúncios? Aonde é que eu vou lá falar? Que parte do meu público, que personalidade do meu público está presente em cada plataforma? Então, isso começa a gente perceber isso. Uma coisa já chama atenção, como a gente falou agora. O Threads, ele praticamente é um Instagram de texto. Ele é um Instagram de texto. Ainda não tem todos os recursos, não dá para subir GIF, o pessoal já está rapidinho, devem resolver. Mas Ainda está ali é muito um beta, né? público, Tem várias coisas que é, ainda estão um pouco confusas ali. ali é um público de Instagram, que de repente está mais a vibe, é uma vibe da Meta. Tem uma forma de postar. Você entra na Threads e entra no Twitter, você sente a diferença. Tem uma diferençazinha ali. Você entra no Blue Sky, é outra vibe. Você entra no Mastodon, o Trício, outra vibe ainda maior, porque lá realmente você fecha em canais. Então, é bem mais diferente. Então, assim, é importante o surgimento das redes sociais, de dar voz. Acontece que o Twitter ele sempre teve a bandeira de ser uma plataforma acessível mundialmente, inclusive pelos governos, inclusive para quem precisava dar voz à liberdade de expressão, para quem precisava, por favor, não confundam liberdade de expressão com o que tem falado ultimamente. Eu estou dizendo dentro de regimes autocráticos, de regimes lá ditatoriais, o pessoal não Sim, tinha sim. nem onde ter nada. Então, eram formas que o Twitter sempre foi associado nesses 20 anos vamos dizer assim, da web nesse século, em que era a forma da pessoa poder falar, ou então quando tinha avisos. Vai ter um acidente, um incêndio, terremoto, um tsunami. O Twitter era utilizado para avisar a população. Só que até com a queda dessa API, isso não tem. Então, o Twitter, ele tinha, não sei se posso dizer que perdeu ou não, mas sempre teve esse local para esse público. Mas que ultimamente agora a gente vê que esse modelo ele vai ser dispersado em vários outros canais parecidos. Qual vai ser eleito pela maioria? Vamos ver, né? Qual vai ser eleito pelo grande público? Vamos ver, mas cada um vai servir a uma estratégia e o profissional de marketing, o estudante aí, tem que ficar de olho para ver o que é o mais ideal. Não existe plataforma ruim, sempre falo isso em aulas. O que existe é qual é o seu público, qual é que tem mais a conexão, mais proximidade com o seu público ou não. Agora, o Telmo, o eleito pela maioria, até agora, indiscutivelmente, Threads, né? Ele, pelo menos, É, em termos de volume, acho que não tem é ninguém até agora que bata notícia e tal. só o próprio Twitter. Agora, você me trouxe um negócio muito bacana, que era o papel que o Twitter exercia naquele primeiro momento de ser o lugar onde você se abastecia muito rapidamente de notícias. Isso, num primeiro momento, foi ali aquela sensação, só que depois as pessoas foram migrando para outras plataformas que traziam mais recursos. O próprio Facebook era um exemplo, né? E aí o Twitter acabou ficando aquela coisa, entre aspas, elitizada, no sentido de ser uma galera que era aquela galera mais raiz da internet, ou então, de fato, os formadores de opinião, jornalistas, professores, autoridades, blá, 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 virou um canal meio que oficial de relações públicas aí para a galera falar com suas audiências, com seus públicos.
A pergunta que eu te faço é, no quesito viabilidade financeira do Threads, a gente sabe que a Meta tem dinheiro para bancar aí o aplicativo por 2 décadas sem dar nenhum retorno, porque eles fizeram isso, inclusive, com o WhatsApp. Durante muitos anos, o WhatsApp não deu nenhum retorno e eles mantiveram o aplicativo funcionando e vamos, que isso aí é o futuro. Eu sei que os tempos são outros, o dinheiro está mais escasso, a galera hoje está mais comedida, né, por quanto tempo banca um projeto sem ele dar retorno, mas a minha pergunta é, será que nas mãos da Meta existe uma possibilidade de um modelo como, vamos dizer assim, Twitter-like, né? Um modelo tipo Twitter, ele tem condições de se tornar, de fato, uma plataforma rentável, e isso significaria que ele tem, para se bancar com publicidade, ele teria que ter um público maior e também, talvez, possibilidades maiores, ou o que pode acontecer, e é um temor, porque a Meta fez isso com o próprio Instagram, o que era o Instagram no começo, o que é o Instagram hoje, um carnaval de coisas ali, porque eles foram inserindo tudo que os outros faziam e fazia sucesso, eles foram inserindo ali no Instagram também. Será que a gente corre o risco de, a médio e longo prazo, essa proposta inicial do Threads se perder por conta da Meta estar modificando aquilo ali, ou tentando adaptar aquilo ali para melhorar o apelo para o grande público, porque hoje é o hype, né? Tá todo mundo entrando, que Threads, beleza, tá todo mundo lá. Mas a verdade é que o Twitter nunca foi uma plataforma que gerasse o faturamento, isso porque o público estava muito mais restrito do que em outras plataformas que se tornaram muito maiores. Será que eles vão se manter fiéis a essa proposta? E aí até tem uma entrevista que o head do Instagram, que é o Adam Mosseri, deu para o New York Times essa semana, que perguntaram para ele sobre publicidade, sobre modelo de remuneração. E ele falou, olha, não estamos pensando nisso no momento, o que a gente quer agora é criar a plataforma que seja uma boa experiência para os usuários. Mas a gente sabe que isso é papo, é Em um questão de tempo. papinho, né? Relações públicas, ele fazendo o papel dele. E aí, será que a coisa agora vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro, e em que formato isso vai dar dinheiro? Vamos lá, vamos lá. A primeira coisa que, falando na parte financeira, você tinha dito lá logo no início, provavelmente com tanto de aporte que ele recebeu com uma coisa que era o metaverso, ele usou 2% desse valor que ele arrecadou e fez o Threads. Porque, assim, estruturalmente, ele não precisa de um óculos Rift, não precisa de um computador hiperpotente, não precisa... É um microblog, é só texto. É texto, vai ter imagem, provavelmente vai ter algumas funcionalidades com o tempo. Mas, assim, comparado à complexidade do metaverso que eles estavam se preparando, provavelmente o custo foi ínfimo, assim. É um projeto, é tipo um projeto de, não desmerecendo, mas é um projeto de estudante. Vamos fazer uma coisa que todo mundo posta, vem, tá, segue. Ele é simples, ele é muito... se você comparar com o próprio Instagram e com o Facebook, como o Threads é simples, né? Ele simplifica a comunicação. Outra que você falou que eu acho que foi interessante com relação à publicidade, que todo mundo espera isso, que geralmente a publicidade ela tira, em alguns casos, a experiência, e não é tão, quando não bem feita, tira essa experiência de uso, e a publicidade só existe se existe um ambiente fértil de participação. Claro que entrar e já meter publicidade logo de cara já desanima, já afasta as pessoas, e já tem excesso de publicidade. Quando começamos a usar o YouTube, era tudo bonito. O YouTube agora está passando trocentos comerciais, trocentas propagandas. A gente sabe que tem que pagar o dinheiro, gente, nada de graça. Mas, cara, fica desarmonioso, fica chato. Então, eles vão esperar o Morissette, claro, sendo o RP lá perfeito, ele está lá dando tempo, e eles têm que ver, né, a aderência, quanta gente. A vantagem para a Meta em publicidade é fantástica, porque é tudo dentro integrado, dentro da comunicação do A suíte de gerenciamento de negócio lá anúncio, a deles, suíte de negócio. exato, Fantástico. Eles vão lá e querem assim, Threads, e vai ter as opções, pronto. Então, o criativo que você faria para o Facebook, talvez ele seja, de alguma forma, já tendo a adaptação para o modelo do Threads. Isso, para o publicitário, vai ser fantástico. Assim, facinho, dentro da mesma suíte. Só que, assim, a gente tem que ver o que vem aí. Se eles forem conseguir aproveitar esse momento de hype, de só se fala nisso e tal, isso me lembra também o Clubhouse.
Clubhouse foi aquela coisa, ai, Lembro Clubhouse lá em fantástico, 2021, vamos né? entrar. Reuniões, caramba, uma reunião atrás da outra pipocando, perdi aquela, queria ver a outra, não sei o que, papapá. Só que o que aconteceu, dado várias limitações da plataforma, do próprio modelo de negócio, a coisa esquentou e depois Flopou. flopou. Então, assim, pode ser que o Threads flop. Olha, nada é impossível. Pode flopar. A vantagem é que eles usaram essa estratégia de vincular, então isso já deu um monte de usuários. E aí aquele medo que eu acabei esquecendo de falar no outro tópico que me lembra do passado é o Google Plus. O Google Plus era aquela Nossa, Thelma. plataforma Mas vinculada ao vamos ser justos, o Google Plus Não, nunca teve uma curva ascendente como essa do não, Threads, né? não teve nem a expectativa, porque assim, foi a tentativa do Google de ter rede social, que foi uma falha que eles tiveram lá atrás, quando eles não compraram o Facebook. Compro, não compro, não sei, deixaram de lado. E eles perceberam o crescimento dos blogs, perderam o crescimento das redes sociais, e eles tentaram reverter isso. Em vez de eles melhorarem o Orkut, que no Brasil, Brasil, Índia e mais algum outro lugar era top de número de usuários, assim, que o pessoal já usava muito, eles resolveram criar do zero. Isso foi outra coisa que matou. E aí eles fizeram a inteligente movimentação de cada um que tem um Gmail tem um Google Plus. Você tinha uma rede social. Tipo, não pedi. Eu não pedi. Então, assim, lembra um pouquinho, só que a diferença é que foi criado, já que o Twitter estava tendo esse esvaziamento, esse questionamento, Exato, negatividade, tudo em cima. é. O Fred surge como sendo um salvador para muito. Porque o cara não queria configurar uma conta no Mastodon, não queria ter que esperar o invite do Blue Sky, ou seja, sempre complicações. O cara foi e criou uma assim, tipo, olha aqui o Oasis, tudo pronto. Você já tem Instagram, só tem que fazer assim, clique. Só que agora o pessoal já tá dizendo assim, mas eu quero desfazer. Viu Threads, não gostei. Quero desconectar. Você não pode desconectar. Você pode deletar o seu Threads nesse momento que a gente está fazendo essa gravação aqui, você tem que deletar sua conta do Instagram. Mas o próprio Adam Mosseri, parece que ele publicou até no Threads que não é bem assim, que há sim uma maneira de você desativar a conta ali do Threads e não precisa desativar a do Instagram. Eu acho que foi Deu um alguma rompante confusão de ali ruído de aí. início, mas eles já estão dando um jeito nisso. Agora, claro, Isso fica mais claro. apagar a conta mesmo, aí a gente não apaga nunca, né? Nem quando você desativa a Não, do Instagram. Não, nem um arquivo, crianças, nem um arquivo que você deleta do seu computador, você bota na caixinha de excluído da lixeira, nem isso foi deletado, nada é deletado. Então, Mas essa ideia de, não quero mais ter threads, não quero ter mais threads. Então, isso está ainda complicado nesse primeiro momento, então está gerando essas notícias. E tem agora, até dando pauta para você, Bruno, que o Elon Musk já está de piti nas fofocas aí, de quem está de piti com o Zuckerberg, dizendo que você me copiou. Você copiou, ainda usou meus ex-funcionários. Isso é nada mais propriedade justo, na intelectual. verdade. Aí agora vai rolar, se isso não for só uma fofoca, ou se for coisa de bastidor, de que o Twitter, pelo Elon Musk, vai processar a Meta pelo seu Threads. Então isso vai gerar mais burburinho, talvez seja interessante para o Threads, para chamar mais atenção ainda. Eu vou até adiantar aqui para a galera que o Talk to Biz da próxima semana eu vou falar sobre isso, sobre inovação ou cópia, essas questões. Mas aí eu acho que, de fato, né, a Meta, o Mark Zuckerberg tem um histórico de olhar para o que está dando certo no vizinho e incorporar ali, né? E de fato ele sempre fez isso. Em alguns momentos deu muito certo, em outros momentos não deu tão certo assim, ele não conseguiu, mas isso aí faz parte do jogo. E acho que nesse caso em especial, eu acho que fazia muito sentido, porque ele viu uma demanda reprimida pelo fato do outro estar destruindo a plataforma Twitter. É isso. E a galera estava louca. O Zuckerberg, ele é um meme do Mr. Bean fazendo prova. Aquele cara que fica olhando para o lado e tomando nota. E assim, o Thelmo, vamos combinar, de novo, né? Há muitos anos que ninguém tenta ser, eu quero ser o próximo Twitter. Ninguém tinha essa perspectiva porque via ali como uma plataforma meio caminhando para o seu declínio. E o Elon Musk só acelerou esse processo, só que houve aí o clamor
popular, tipo assim, precisamos de um novo Twitter. E aí acho que nesse ponto eles acertaram em cheio. Mas a gente vai falar sobre isso no Talk to Biz. Ô, Telmo, quero jogar 2 pontos aqui para você, rapidinho, para a gente complementar esse papo. Uma coisa que você falou da rede descentralizada, né? Que isso é algo que para a Meta é uma novidade, né? E aí alguns estão colocando como isso fosse o futuro da web, né? A web social, de você ter redes mais descentralizadas. Como é que você vê isso? Como é que isso funciona na prática? O que que muda para a experiência do usuário? A rede descentralizada, você não está necessariamente refém ou restrito ou limitado a apenas um único bloco de comunicação. Então, quando você descentraliza redes, você tem como você montar seus pequenos nichos ou núcleos. Isso me leva para uma nostalgia da época do fórum, que não morreu o fórum. Fóruns ainda existem pela web. A Reddit, tem até notícias agora recentes, Isso, que deu ruim é também por causa da outro. mudança lá do Elon Musk, que teve toda uma É, reviravolta lá no Reddit. né? E aí deu também um tapa na cara no Google e o pessoal tá assim, viu o poder da força dos usuários. Então, quando você tem uma rede descentralizada, você está, na verdade, você está propiciando a criação de micro unidades de pessoas que se aglutinam para um determinado assunto. E a base da web, a base de toda a rede social, de toda a comunicação, é a base disso. Você vai juntando pessoas por interesses. Quais são os interesses dela? Então, você entra num lugar que é sobre aquele assunto. O legal de uma rede descentralizada é que não é uma coisa formatadinha, né? Não é uma coisa. Você até sempre podia fazer isso nas redes. Vou seguir somente, vou seguir o Bruno, vou seguir o Zé Telmo, seguir não sei quem, seguir o nosso amigo Renan, que a gente falou aqui há pouco. Vamos Grande seguir amigo, grande aquela amigo. porque fala sobre marketing. Vamos seguir essas pessoas. Beleza, então a gente não vai esperar ver receita de bolo, não vai ver carro ou coisa do tipo nesses casos que a gente segue. Então era uma forma, sempre foi uma forma na época do Twitter, lá no início, de você segmentar. Então você criava o seu, vamos dizer assim, a sua formatação. O microblog aí é dar oportunidade para você criar esses nichos, você criar esses segmentos em que você pode participar e ter esses conteúdos. Essa eu acho uma grande vantagem. Você acha que isso está embutido ali uma maneira também deles fugirem das polêmicas e das questões ligadas a controle de conteúdo, toda a questão de monitoramento de conteúdo inapropriado? Você acha que essa questão da rede descentralizada resolve talvez mais até um problema para eles do que para o usuário, de certa maneira, ou não? É porque a gente está passando por grandes transformações nos últimos anos, principalmente no tocante de responsabilidade das empresas, sobre liberdade de expressão, sobre até o quão distorcido é para alguns essa tal liberdade de expressão. Liberdade de expressão, crianças, não é a possibilidade de você falar o que você quiser. Você até Nem pode fazer falar o que você apologia ao quiser. crime. Você pode falar o que você quiser, só que aí você tem a força da lei. Tipo, você falou, você teve direito de falar, mas isso é crime isso, é crime aquilo. É liberdade de Exatamente. expressão, mas não quer dizer que você pode falar o que quiser e não E que sofrer vai sair impune, né? consequências. No mínimo, se você incomodar o vizinho. Então, isso é a consequência. Então, por isso que o pessoal começa a trabalhar para entender, separar isso. Você tendo esses núcleos é uma forma, talvez, de você poder gerenciar a comunicação para você ter as suas formações dos seus públicos e melhorar a experiência para cada um, porque a experiência para A não é a mesma para B. Então, a plataforma passa por essa tentativa de vamos tentar separar o que é para cada um para a gente manter, porque ela precisa do maior número possível de pessoas. Não dá para, no caso deles, eles criaram uma única rede social para um único perfil de pessoa, para um único perfil de assunto. Eles não vão querer isso, eles vão querer abraçar o mundo. Vai querer Inclusive tem a abraçar o mundo. possibilidade com essa questão de eles integrarem com o Mastodon, com o Blue Sky, né? Isso é bem interessante, que de repente a pessoa está no Threads, mas consome conteúdo do Blue Sky ou do Mastodon. Então isso Sim, é sim. bacana. Quanto mais redes conectadas em prol de uma comunicação universal, isso é muito interessante. Então, isso aí facilita para caramba até a aceitação. Eu estou ali, mas eu também converso com outro que está lá, não estou excluindo ninguém. E aí as pessoas, e aí as funcionalidades começam, né? Tipo, na minha dá para fazer isso, na sua não dá? Aí a pessoa já fica, pô, eu Sim. vou migrar para lá, não vou criar uma conta lá no outro também. E aí começa isso.
Muito bem. Meu amigo José Telmo, estamos todos enlouquecidos aí com tantos perfis para serem gerenciados. Mais mais um, dois. Telmo, para você gerenciar aí. Muito obrigado por essa participação, meu amigo. E vamos acompanhando, vamos ver aí o que acontece. Estamos nos primeiros dias de Threads, mas parece que a coisa veio para ficar. Te agradeço demais, Telmo, por mais essa participação aqui no nosso pequeno e humilde canal. Well, obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão assistindo. Salve arrobas, faltou meu bordão, meu célebre bordão no início, Ó, mas a arroba é, voltou a ter importância, Thelma, aí, ó, com arroba Threads, cara, voltou a voltou a ter ter importância. Foi importância. daí que surgiu esse meu bordão, foi por causa do Twitter, que era arroba José Telmo. Então, Exato. a gente falava isso. Mas, assim, são novas redes, são novas possibilidades, ainda não está no fim, gente, né? É sempre uma reinvenção, uma reviravolta. Então, vamos ficar atentos para ver o que vai, uma vez lançado, isso vai pautar para a comunicação. Muito bem. É isso, meus amigos. Meu agradecimento e meu abraço ao meu amigo José Telmo e a vocês que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Valeu.